Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, é um motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a Deus e a vocês que estão todos os dias nos seguindo aí nesse canal Conhecereis a Verdade vos libertará. Queridos, hoje nós temos um estudo, nós vamos estar diante do Tribunal de Cristo. É o título desse estudo, o Tribunal de Cristo. Glória a Deus. É um estudo e eu quero trazer aqui para vocês que nós precisamos nos policiar todos os dias. Desculpem, porque nós vamos nos apresentar diante do Tribunal de Cristo, onde Cristo será o juiz. Hoje, né, ele é advogado, nosso advogado de defesa, né, do advogado ao juiz. Prisão, perdão e libertação, é isso que nós vamos tratar neste estudo para nossas vidas, e que nós possamos, amados, tomar muita precaução, muito cuidado a fazer as coisas, a querer, né? Muitas das vezes nós temos que fazer as coisas corretas para que nós não venhamos ser reprovados ou sermos condenados diante deste tribunal. Mas em primeiro lugar eu quero pedir para vocês que se inscrevam, você que está chegando pela primeira vez, deixe seu comentário e o seu joinha, isso é muito importante para o crescimento do canal, e peço que vocês compartilhem, né, para outras pessoas, para seu amigo, vizinhos e parentes. Isso é muito interessante para que a palavra de Deus alcance a outras pessoas também. Queridos, aqui em 1 João, primeira epístola de João, primeira carta, epístola, né, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, vejam só que comparação maravilhosa que João traz aqui para nós. Ele fala para nós não pecarmos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí alguém fala: ih, rapaz, eu já fiz tanta coisa, já pequei, já fiz coisas que desagradam ao Criador. Ele continua: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A cena do tribunal espiritual, queridos. Vamos imaginar aqui um tribunal, onde o juiz, quem é? Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 22, vai falar: porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Vejam só, Cristo hoje ele é advogado, como diz aqui em 1 João 2 e 1, porém ele se tornará juiz, e é neste juízo que nós vamos enfrentar. E tomamos muito cuidado, porque hoje ele intercede por nós, hoje ele é o nosso advogado de defesa, de intercessão, está intercedendo por nós, mas amanhã ele julgará. Não podemos esquecer que hoje ele é intercessor, mas amanhã ele julgará. Hoje ele é o advogado de defesa, Jesus Cristo. Este advogado vai estar nesta reunião hoje com você para te defender. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33 ou 34 por ali, vai falar: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ok. Jesus Cristo intercede e Deus justifica. Certo? Ele, amados, não defende com palavras. Não.
Ele defende com o próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Dizem que o diabo ele fez uma lista apontando os pecados de Martinho Lutero, né? Aí tudo que ele tinha feito, que ele havia feito de pecado, de erros e tal. Aí saiu falando, uma lista enorme. Porém, quando chegou no final, disse que Martinho Lutero falou assim: olha, tu esqueceu de uma coisa, diabo, fique sabendo. Você apontou tudo isso aí, sim. A maioria das coisas realmente eu cometi. Mas você esqueceu de colocar por último que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Certo? Então, Jesus Cristo ele defende hoje com o seu próprio sangue. Temos aqui, amados, o promotor nesta reunião, nessa audiência, né? Louvado seja o nome do Senhor, nesse tribunal. Temos o promotor. Quem é esse promotor? É Satanás. Lá no capítulo 12, se não me falha a memória, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse, vai dizer que o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, foi derribado. Então, queridos, este promotor, este acusador, ele já foi derribado. Ele aponta pecados reais, sim, pecados reais, passados, erros escondidos e por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Há sempre uma oportunidade para você, meu amigo, minha amiga, que tem se afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não conheceu, que vive pecando, há uma oportunidade. Ouça isso no nome de Jesus. Porque os réus aqui nesta audiência, aqui neste tribunal, os réus, quem são? São toda a humanidade. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a humanidade todos são réus, certo? São os pecadores que estavam lá nesta reunião, mas estão lá para serem justificados pelo Senhor, pelo sangue deste advogado que nos defende, que é Jesus Cristo. Temos os jurados, né, que é a palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 48 vai falar que a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, são os jurados neste tribunal. Aqui nós temos também os jurados, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a palavra que aqui João falando que a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, Jesus Cristo, ele falando que a palavra que ele fala, que ele prega, esta o julgará. Porque ninguém vai falar assim: eu sou inocente, não ouvi falar nisto. Jesus Cristo toda hora, todo momento oferecendo perdão, e já fez um sacrifício enorme na cruz do Calvário, por mim e por você, derramando o seu sangue no madeiro para salvar a humanidade. Segundo ponto, querido, nesta reunião, nesta audiência, nós temos aqui também a prisão, né? Que é o pecado como cárcere. Lá em João capítulo 8, versículo 34, vai falar que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então está preso, é uma prisão, está preso pelo pecado e no pecado. Ouça isso no nome de Jesus. O pecado, querido, ele prende a alma, amarra a consciência, conduz à morte espiritual. É uma prisão eterna, uma prisão que, se a pessoa não aceitar o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, que veio, morreu, foi imolado por nós, que está a todo momento oferecendo perdão, nos defendendo diante desse tribunal. Ouça isso no nome de Jesus. Se nós não aceitarmos este sacrifício, nós estamos negando e podemos continuar nessa prisão, né, que é o pecado, com a alma presa, amarrada à consciência, né, e por fim seremos conduzidos à morte espiritual se nós não aceitarmos o perdão deste advogado de defesa que todo momento está nos convidando a nos achegar a ele.
Amados, ninguém, ouça isso no nome de Jesus, ninguém chega ao tribunal inocente. Se chegou lá porque tem alguma culpa, certo? Então nós podemos, sim, chegar ao tribunal, mas conscientemente de que nós erramos e que necessitamos e carecemos. Não chegamos lá diante de Deus ou porque somos bonzinhos, não. Nós realmente merecíamos era ser chicoteado, era não receber o perdão, mas o Senhor Jesus Cristo é tão bom que Ele desceu do céu para salvar, para se sacrificar por nós. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro ponto, amado, nós temos aqui a defesa, né? O advogado oferece perdão. Esse advogado de defesa, ele oferece todo momento perdão. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo se levanta e diz: eu paguei a dívida. Eu paguei a dívida. Então nós estamos livres. Ouça isto no nome de Jesus. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós não conseguíamos jamais sanar essa dívida, mas Jesus Cristo, Ele pagou. Lá em Isaías 53, versículo 5, vai nos dizer que o Senhor, Ele, a partir do versículo 21, nós vemos que Jesus Cristo, Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele foi ferido, Ele foi, pelos nossos pecados, pelas nossas dores, ouça isso no nome de Jesus, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Colossenses capítulo 2, versículo 14 também, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, todo momento, este advogado de defesa está nos oferecendo o perdão. O perdão, querido, ele é oferecido, ele não é imposto, ele é oferecido. Vamos aqui para o quarto ponto. Existem dois tipos de réus no tribunal. Primeiro, os que aceitam o perdão, que é a libertação. Eles dizem: eu errei, aceito o sacrifício. Como diz lá em João, capítulo 1 João, capítulo 9, 1, versículo 9, que filhinhos, essas coisas vos escrevo, que não pequeis e tal, louvado seja o nome do Senhor. E vai em Romanos, capítulo 8, versículo 1 também, louvado seja o nome do Senhor. Qual o resultado de quem aceita? Qual é o resultado de quem aceita o sacrifício deste advogado, que aceita o perdão, que aceita a libertação de Cristo? Tem um resultado maravilhoso. Dívida cancelada, louvado seja Deus, você não tem que pagar mais nada. Ficha limpa, você é uma nova criatura, porque a Bíblia diz que todos que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ouça isso no nome de Jesus. Tem também um resultado: a prisão espiritual é aberta, você é uma pessoa livre, a prisão está aberta e você passa a receber liberdade na sua vida. E por último, a sua vida é restaurada por completo. Deus, amado Jesus Cristo, que oferece o perdão, Ele não faz a obra pela metade, não, Ele dá um perdão por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, capítulo 8, versículo 36, vai falar que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, todos nós carecemos, somos carentes do perdão de Jesus. Nós não conseguimos por mérito humano, mas é mérito do Senhor, é misericórdia de Deus, é graça do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Que você possa, você ouvinte, você que está neste momento ouvindo aqui através deste canal do YouTube, que o Senhor possa te dar essa chance de você aceitar este perdão, essa libertação do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Se toda a humanidade, amado, abraçasse essa oportunidade, o mundo seria diferente. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que velar pelas nossas almas, porque depois que tomba aqui, a matéria não sente mais nada, mas há uma passagem na Bíblia que diz que o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta ao pó, da terra como era. Então nós temos que tomar cuidado, temos que velar pela nossa alma para que nós possamos subir, aleluia, purificado, libertado para os braços do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Há dois caminhos, nós devemos escolher.
né? O próprio Deus falou: eis que está diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida para que viva. Jesus falou que o inimigo, né, o diabo, veio para matar, roubar e para destruir. Ele fala: eu porém vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, nós temos uma alma a velar por ela e temos que lutar para chegar no céu. Não existe, alguém pode dizer, não existe negócio de céu, de inferno. Olha, irmãos, uma coisa é melhor você, né, aceitar, porque se ficar nessa dúvida, achando com esse achismo que não existe inferno e morrer sem a salvação e um dia cair lá, e lá é sem retorno, onde o bicho não morre, onde há fogo e enxofre, ouça isso no nome de Jesus. É uma passagem que eu posso dizer meia dura, mas é um alerta para que a sua alma, ouça isso no nome de Jesus, para que a sua alma não caia lá na condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses escapam do lago de fogo, não por mérito, mas por graça divina. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto aqui, queridos, que não aceitam o perdão, a condenação, é o segundo ponto aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. São dois tipos de réus no tribunal. Então nós falamos aqui do réu que aceitam o perdão, né, que é a libertação, que ele tem dívida cancelada, ele tem ficha limpa, ele tem prisão espiritual aberta e vida restaurada. Agora vem o outro tipo, né, de réu, ouça isso no nome de Jesus, que precisa tomar muito cuidado, né? Que são os que não aceitam o perdão, que já tem então a condenação, ouça isso no nome de Jesus. Eles dizem: não preciso disso, não aceito este julgamento. Lá em João capítulo 3, versículo 18, vai falar disto. Hebreus capítulo 10, versículo 29, e para os que não aceitam, né, o perdão, que não aceitam ser liberto, a libertação, que irão receber a condenação, eles terão ali pena mantida, né? Não terá o perdão, porque ele não aceita o perdão. Ele é oferecido, não é imposto, ele é oferecido. Se a pessoa não aceitar, querido, a pena será mantida e a condenação é confirmada. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem Apocalipse, né? Lembrando aqui agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai nos falar: e foram lançados no lago de fogo todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E, querido, isto que eu falei aqui é muito importante nós tomarmos cuidado. Eles não são condenados por falta de amor, não, mas por rejeitar o perdão oferecido. Isto sim, Deus está sempre amando, sempre Deus é amor, Deus está sempre oferecendo perdão, né? Mas por falta, né, de eles aceitarem, né, e rejeitar o perdão oferecido, é onde eles vão ser lançados no lago de fogo, onde arde com fogo e enxofre. Isto é que é o perigo, quando se rejeita, ouça esse nome de Jesus. Quinto ponto, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando o advogado se torna juiz. Agora a coisa fica mais séria, porque Jesus Cristo hoje, ele é o nosso advogado de defesa, porém ele vai ser juiz e vai estar neste tribunal para julgar. Ouça isso no nome de Jesus. Hoje ele chama, ele intercede, ele perdoa. Ouça isso no nome do Senhor. Enquanto, né, você está aqui, enquanto não houver o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo está te chamando. É igual Noé, fazendo a arca e apregoando o evangelho, a palavra de Deus para a humanidade, e não aceitaram. Criticaram do velhinho Noé, porém veio o dilúvio e acabou com toda a raça humana, só escapando Noé e sua família, e alguns animais que o Senhor Deus pediu para ele colocar na arca, certo? Então ele chama, ele intercede e ele perdoa. Este é o Jesus que eu estou falando. Este é o Jesus que hoje ele é o advogado. E amanhã
É como diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Olha só, então o Senhor está lá com seu galardão, esperando, né, para que você, para que eu, para que nós recebamos neste dia. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios, querido, capítulo 5, versículo 10, vai falar sobre o tribunal de Cristo, né? Tribunal de Cristo para os salvos, tribunal de recompensa para os perdidos, juízo final, tá? Então, vejam só, todos irão comparecer. Este tribunal de recompensa é para os salvos e para os perdidos, juízo final. Há um juízo. Deus irá cobrar seriamente. E ai daqueles que não aceitarem o perdão que é oferecido hoje, que através do sangue de Cristo na cruz do Calvário foi oferecido até a última gota naquele madeiro na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu tenho aqui um apelo final do tribunal. É uma mensagem evangelística, né? Clara aqui para você, para não deixar dúvida. O tribunal, querido, já está montado. A sentença existe, o advogado ainda está disponível, a porta da prisão ainda está aberta. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer que hoje, se ouvires a tua voz, a voz do Senhor, a voz de Cristo, não endureçais o vosso coração. Muitos estão endurecendo, muitos estão odiando, né? Não por causa do evangelho, mas odiando o seu semelhante, e por aí se vai, e não aceitando o perdão, a graça do Senhor. Mas não esqueça que este tribunal já está montado, a sentença existe, cabe a mim, cabe a você aceitar o perdão deste advogado que ainda está disponível, né? E com as portas abertas, a porta da prisão ainda está aberta, mas um dia se fechará, e lá, rapaz, vai ser difícil. Glória a Deus. Eu tenho uma ilustraçãozinha aqui para falar para você. Imagine um juiz batendo o martelo e dizendo: culpado, mas a pena foi paga. Ele é culpado, mas a pena foi paga. E o papel da condenação é rasgado diante do tribunal. E Paulo fala que a cédula que estava imposta contra nós foi rasgado, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós podemos ser culpados, sim, mas a pena foi paga quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Era necessário morrer um justo, e na terra não havia um sequer. Não havia. Aí Jesus Cristo desceu do céu como um cordeiro, né? Por isso que fala com a comparação do cordeiro mudo, não abriu a sua boca, foi levado a matadouro e morreu e cumpriu a sua missão para nos dar vida. Ouça isso no nome de Jesus. E eu concluo dizendo, amado, sim, este é um estudo evangelístico poderoso para que você, amado, possa entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele está ainda de braços abertos, dizendo: vinde a mim, se tem sede, vinde e bebei da fonte da água, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O convite está aberto, as portas da prisão estão abertas, basta somente você aceitar este sacrifício que o Senhor Jesus Cristo tem feito, louvado seja o nome do Senhor, para as nossas vidas. Queridos, que Deus possa, assim, em Cristo Jesus, te dando uma outra oportunidade para que você possa estar recebendo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o perdão e a libertação. Me faz lembrar de um advogado, né, uma ilustração de um advogado que virou juiz em seguida, né? Ele foi promovido. Assim nós podemos levar ao lado desse tribunal, que é Jesus Cristo hoje, ele nos defende e amanhã ele julgará. E essa ilustração fala de que havia um certo motorista que trabalhava com seu caminhãozinho, né? Em um trágico acidente, ele atropelou um pedestre e a vítima veio a óbito.
Aí ele procura, né, o primeiro julgamento, procura um advogado, né, um advogado competente, e é defendido, recebe uma pena mais branda, aí sai aliviado. Oh, que bom que esse advogado me defendeu. Aí ele passa novamente pelo segundo julgamento. O mesmo erro acontece novamente. Ele volta ao mercado, o mesmo advogado, né, depois de cometer o segundo acidente e a vítima veio a óbito. Mais uma vez, ele é defendido pelo mesmo advogado. O que acontece? Escapa de uma condenação mais severa e sai confiante demais. Vai trabalhar com o seu caminhão, terceira vez, terceiro julgamento. O erro, amado, se repete pela terceira vez. Ele vai novamente procurar o advogado de sempre. Teve uma surpresa. Não encontra. Aí ele foi, procurou um outro advogado. Mesmo assim, o motorista se anima, né? Quando ele chega lá, que ele encontra naquela audiência lá, chega lá, quem estava lá, o antigo advogado que o defendeu 2 vezes. Quando ele vê lá o advogado, uau, ele foi promovido a juiz, né? Ele ficou alegre, né? Se anima. Aí ele fica, agora ficou mais fácil, ele pensa, né? Ele me conhece e ele já me defendeu 2 vezes antes. Mas a audiência final, o motorista, né, ele tinha contratado esse outro advogado. Quando ele entra e vê aquele antigo advogado sentado na cadeira de juiz, ele sorri confiante. Mas ao final da audiência, martelo bate, ele escuta: réu condenado. Ouça isso no nome de Jesus. Aí vem o questionamento. O motorista, ele se levanta indignado: Excelência, o senhor me defendeu 2 vezes, agora me condena? E o juiz responde com firmeza: eu era seu advogado de defesa, hoje eu sou o seu juiz. Estou aqui para cumprir o meu papel. Qual é a aplicação bíblica que nós trazemos aqui para os dias de hoje? Jesus Cristo hoje, queridos, né, como nós começamos a leitura em João 1, 1 João 2, versículo 1, que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Hoje, sim, ele intercede, ele perdoa, ele justifica, ele oferece graça. E Jesus amanhã? 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então ele vai ser o nosso juiz. Ele vai ser o juiz daqueles que não aceitarem o perdão e a libertação e a graça do Senhor. João capítulo 5, versículo 22 fala que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É aí que o Filho irá julgar. O mesmo que hoje defende, ele julgará amanhã. Querido, o problema daquele motorista, amado, não foi o advogado mudar. Foi ele, o motorista, não mudar de vida. Então nós precisamos mudar de vida. Sabemos que o nosso advogado hoje é de defesa, que nos intercede por nós, nos perdoa, nos justifica, ele oferece graça, mas amanhã ele julgará. Ouça isso no nome de Jesus. Ouça isso. Temos aqui uma grande lição, amados. Esse motorista, ele não mudou de vida, por isso que ele foi condenado. Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5, fala: despreza as tuas riquezas da sua benignidade, entretanto, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para o dia... Vejam só, entesouras ira para o dia da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado, porque se nós rejeitarmos o benefício que esse advogado hoje nos oferece, amanhã nós poderemos ser julgados e condenados e sermos lançados no lago de fogo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, tem esta conexão aqui muito grande com esta ilustração, né, com o lago de fogo. Os que rejeitam o advogado, como diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo
12 ao 15, os que aceitam o perdão, Romanos 8, versículo 1 e João capítulo 5, versículo 24. A diferença não está no tribunal, está na resposta ao advogado. Hoje o advogado, ele está intercedendo, está oferecendo perdão. Qual é a sua resposta que você tem hoje para este advogado, que é Jesus Cristo, o justo? Glória a Deus. Quero fazer aqui um apelo para você, um apelo final muito forte. Você pode dizer assim: enquanto ele é advogado, ainda há graça. Quando ele se assentar como juiz, não haverá mais apelação. Hoje o sangue fala por você. Amanhã a sentença falará sobre você. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ouça isto em nome de Jesus. Amados, Jesus não muda de caráter, ele muda de função. Hoje, como advogado, salvador, e amanhã, como juiz e rei. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica por aqui esta reflexão e esta meditação para a sua vida, para o dia a dia. Não devemos nunca esquecer. Portanto, se muitos aí pensarem que ele está tardando, eu quero dizer que ele não está tardando. Ele é misericordioso e está dando tempo para que todos aceitem o perdão, aceitem a libertação e o sacrifício deste advogado que hoje intercede por mim e por você. Queridos, um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Esta mensagem não é para te amedrontar, te pôr medo, mas é um alerta do que vai acontecer. Lembre-se, creia na palavra de Deus. Creia no que aconteceu no dilúvio lá com Noé, que somente ele e sua família foram salvos porque obedeceram, porque aceitaram o chamado de Deus. Então, vai acontecer. E a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, estava todo mundo vivendo, praticamente uma vida, muito boa, e não quiseram saber do aviso de Deus, e aonde foi que veio o dilúvio e acabou com todos. E muitos saíram correndo: Noé, abre a porta, Noé, e foi tarde demais. Este dia vai acontecer, o dia do arrebatamento da igreja. Nós devemos estar preparados, queridos, para o encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Continue nesse canal, que em breve nós traremos mais trabalhos aqui para nossos aprendizado, para que nós possamos guardar. Isso aqui é um alerta para o seu coração. Continuamos, o Senhor não tarda. Ele apenas está dando tempo para você se arrepender, para nós nos arrependermos e aceitar a libertação e o perdão e aceitar o convite deste advogado. Um forte abraço a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha e que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus e conceda uma oportunidade. Visite uma igreja mais próxima da sua casa e entregue a sua vida, seu coração ao Senhor e aceite o convite do advogado Jesus Cristo. Amém.